Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. Tem muita importância o nosso trabalho e aquele que vai trabalhando vai mudando as irradiações. Tem muita coisa importante, porque aquele que trabalha dentro dele vai surgindo muitas coisas de um período anterior. Se está surgindo é porque a pessoa se encontra melhor. Porque num período anterior, se não tinha nada dentro da pessoa, se encontrava adormecido. Com o nosso trabalho vai tendo esta condição de ir despertando e todas as coisas ficarão claras para cada um. E cada um terá que receber os auxílios para ter a força, para continuar recebendo as coisas de dentro, para ela ir melhorando. Essa é a importância que cada lembrança que a pessoa tem para a sua vida interior, de sabendo assim que ela está clareando o seu passado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mistério do nascimento. O mistério do nascimento fica bem fácil assim de observar que a palavra mistério não precisaria de existir. Teria que ser uma clareza do nascimento. Porque se está tendo o mistério, está faltando uma observação de cada um. E cada um tem que observar assim que se ele tem vontade de trazer um filho para esta terra, ele não pode trazer um filho diferente do que ele é. Ele não pode trazer um filho diferente das cores que ele gosta, diferente dos seus costumes. É um processo natural. Se aquele agricultor vai colocar os grãos no solo, ele vai selecioná-los e ele vai procurar deixar aquele solo adequado para aquele broto que aquela semente vai soltar. Como é novo aquele broto, ele é fraco, o solo tem que estar fofo. O solo tem que estar preparado. E como existe aquela condição necessária do úmido, então aquele agricultor possibilita todas as condições para aquele grão desenvolver e na condição seguinte ficar fortalecido e tornar-se um plantio amadurecido, para que na sequência ele também possa dar os frutos e ele possa tirar as sementes para um novo plantio, para uma nova fase. A vida do espírito humano sobre a terra é uma clareza. Tem muitas coisas simples que cada um precisa de observar, que ele é que tem que ver qual o procedimento que ele precisa de ter para a sua vida ser uma harmonia. E esta harmonia tem que ser com todas as coisas bem definidas. A pessoa tem um trabalho, ela tem uma moradia, e essa moradia tem muitas dependências, ela tem um recurso financeiro. Não quer dizer que esta pessoa vai trazer um filho que vai frequentar uma escola chamada qualificada e aquele filho vai qualificar-se para a vida. As referências externas de qualificação de um filho não é a mesma coisa de qualificação para a vida interior, para a vida espiritual, sabendo assim que vai trazer um filho que tem índole boa, que aquele filho vai trabalhar de acordo com a luz, vai ter um trabalho com a dignidade dele e ele terá que fazer um esforço todos os dias em melhorar a sua constituição. As referências externas não são referências que apresentam uma qualificação. É um processo simples, porque se esta pessoa pensa assim, que o recurso financeiro vai facilitar a vida daquele filho que ele tem vontade de trazer para a sua alegria no futuro, ou para a sua companhia, ou para aquele filho ser uma coisa preciosa na sua vida. Esse cuidado cada um tem que ter, porque a importância que existe de trazer um filho para esta terra é sendo um filho ligado à luz e esse filho ter uma finalidade no sistema do seu relacionamento, da sua vida, e o seu trabalho seja de acordo com a luz e ele ter um princípio com uma alimentação adequada. Na sequência, na fase da responsabilidade desse filho, ele também passar a ter o conhecimento dos alimentos para o seu corpo ficar qualificado.
Cada pessoa tem que fazer muita observação que as leis da criação não são assim de qualquer maneira. Não existe esta relação na vida interior de uma pessoa. Para todas as coisas na vida física de uma pessoa, ela tem um cuidado. Se ela tem um trabalho que ela necessita de guardar aqueles documentos mensalmente, ela guarda direitinho, mês a mês, ano a ano, e depois de tantos anos, ela continua guardando aquele documento de uma maneira que apresenta um zelo mesmo, que se for preciso a pessoa apresentar um documento de um determinado ano, muitas vezes ela tem facilidade em localizá-lo, o zelo que ela sabe que ela precisa de ter com aquele documento. Com a nossa vida interior, para o nosso mistério do nascimento, nós temos que ter esta mesma condição, sabendo assim que outro espírito humano poderá conviver conosco ou trabalhar conosco de uma maneira que os fios de ligação fiquem claros e definidos e a pessoa passa a ser responsável por ela mesma. Numa época anterior, com os meus pensamentos, eu passei a ter uma profissão que eu julgava que aquela profissão seria boa para a minha vida. Através dos anos, eu fui tecendo os fios e pude ter esta condição. Através dos anos, eu pensava em ter uma determinada moradia em um determinado lugar, que aquele lugar seria bom para a minha vida, e eu fui tecendo os fios e arrumei este lugar. Depois, foi passando o tempo, eu troquei de profissão, eu troquei de moradia, eu vivi um pouco com aquela profissão e eu habitei um pouco aquela moradia. Eu julgava que seria bom. Os fios do destino fazem a mesma coisa com a vida interior da pessoa. O mistério do nascimento é uma clareza. Isso é bem simples e bem interessante, porque se uma mãe apresenta uma disfunção e ela tem vontade de trazer um filho para esta terra, ela vai trazer um filho com as mesmas tendências, as mesmas limitações. Ela não resolveu aquela limitação antes do período de fecundação, do período de gestação. A constituição dela vem com aquela criança, porque ela cedeu um óvulo da mesma característica dela. Isso é bem simples assim, porque aquele agricultor, ele separa as sementes, as melhores, para o plantio seguinte, e ele vai fazendo esse trabalho toda vez. E cada pessoa sabe assim que quando muda o plantio, tem possibilidade daquele solo ficar preparado. O mudar o plantio dentro da vida interior de uma pessoa é ela dedicar mais tempo para ela mesma, conhecendo os ensinos e observando assim que todas as coisas que uma pessoa passa, ela muda a cor, independente dela tendo ou não clareza que ela mudou a cor, mudou o timbre, mudou tudo na vida interior dela. Se ela tiver esta observação com clareza através dos ensinos, com os auxílios dos ensinos, porque os ensinos têm uma coisa muito importante para cada pessoa. Quando a pessoa estuda, o passado da pessoa ameniza. Não quer dizer que a pessoa resolveu o passado, mas ele ameniza. Na sequência, a pessoa muda de grau. O mudar de grau é uma coisa assim bem interessante. Um jovem, quando entra numa empresa para ter aquelas funções que aquela empresa necessita, com a boa vontade dele, com o interesse que ele tem em conhecer o mecanismo daquela empresa, os setores daquela empresa, no período de folga dele, ele faz cursos que aquela empresa tem uma função e ele vai qualificando, ele muda. No período seguinte, ele compreende a vida anterior que ele teve, as limitações que ele passou, financeira, limitações de adaptação do trabalho, de ir para o trabalho, de voltar para a moradia. Ele superou esta fase, ele agora tem um outro grau, ele mudou a sua cor, ele mudou a sua frequência. O mistério do nascimento é uma clareza. A pessoa tem que fazer um trabalho assim. Não é dando a moradia, não é tendo uma
acomodação para um espírito vir para a Terra, é outra coisa, porque o Criador possibilita para cada um aquilo que ele precisa, aquilo que vai ser bom para a sua vida. E se aquele pai descuidar, ele vai ficar num processo de decadência, e a decadência não está relacionada a pessoa ter muitos anos. É comum conhecer pessoas que já apresentam algumas décadas e conversa com os jovens, ou comporta-se ou se vestem como os jovens, como se estivessem naquela fase que a vida apresenta aquela leveza, aquela desenvoltura. O mistério do nascimento. Na vida física de uma pessoa, todas as coisas são claras e definidas. E ela tem que ir observando assim que na vida interior dela, ela não tem a memória, ela não tem a ciência do que está acontecendo e dos fios que ela se encontra todo instante tecendo. Todas as coisas na criação têm esta beleza mesmo, este carinho, este colorido, porque todos os fios do destino, com os fios do nascimento, têm uma clareza, têm uma beleza. E se uma pessoa se encontra numa condição limitada, essa pessoa tem que observar assim que num período anterior ela teceu esses fios. Ela tem que fazer muito esforço em melhorar-se, compreender melhor. Se ela compreende melhor, ela muda a frequência. É comum conhecer uma pessoa que do jeito que ela vai caminhando durante a sua vida, ela não vai a lugar nenhum. E essa condição de não ir a lugar nenhum fica fácil de observar quando a pessoa perde o controle do centro motor, dos instintos, quando ela perde a referência daquilo que ela falou e daquilo que ela está repetindo um instante depois, ela esqueceu o que ela estava falando no período anterior e logo em seguida ela repete. Isso muitas pessoas conhecem, pessoas que se encontram assim. Mas precisa de ir fazendo um estudo junto com o livro Na Luz da Verdade e observando que as coisas na criação não são um instante para outro, aconteceu com a pessoa. Para uma pessoa perder o domínio das funções, para perder o domínio do controle do centro motor, essa pessoa foi descuidando, ela não foi usando. Ficou bem sério para esta pessoa no instante seguinte. Esses fios que a pessoa vai tecendo numa vida seguinte, ela vai ter que colher também. Ela já começa colhendo nesta vida. E muitas coisas a pessoa pode passar pela própria existência sem colher aquilo que ela plantou. Mas não quer dizer que ela não venha a colher nas vidas seguintes. O mistério do nascimento é uma clareza. Existe uma condição que muitas vezes a gente observa que numa família vem tendo nascimentos com as mesmas tendências de enfraquecimento físico, com as mesmas doenças. E às vezes uma pessoa nasce naquela família com uma fibra, com uma condição muito boa, reerguendo todo aquele quadro que vem apresentando. Tem essa importância, sim, que às vezes acontece de uma pessoa nascer naquela família, sabendo assim que ela pediu ou ela vai colher um benefício por apresentar uma condição superior, independente daquilo que o seu corpo físico venha ter que colher naquela existência. Existem muitos mistérios que nos falta a clareza, nos falta a compreensão. Com a nossa limitação física, nós somos guarnecidos, protegidos por não termos a memória de uma época anterior. Mas todo o trabalho do mistério do nascimento a pessoa pode fazer nesta época. E ela pode observando assim que para ela ter um futuro melhor do que os seus pais, ela tem que ser muito mais cuidadosa.
A resistência que um corpo físico apresentava há determinadas décadas é diferente da resistência que hoje esse corpo físico apresenta. Isso é bem simples e bem fácil de observar, como o solo se encontra enfraquecido, vem existindo um costume de utilizar o solo de uma maneira de tirar as propriedades daquele solo e muitas vezes não vem tendo uma maneira de um descanso para aquele solo. Então as pessoas comem aqueles alimentos que apresentam menos qualificados do que algumas décadas ou do que várias décadas. Cada um tem que observar assim que hoje o corpo físico da pessoa apresenta uma limitação maior. O mistério do nascimento é todo um trabalho que a pessoa tem que fazer. Para o plantio seguinte, ela anda por dentro da plantação e faz uma seleção das melhores sementes para o plantio seguinte, e ela vai tendo muitos outros trabalhos. Se ela vai utilizar aquela mesma árvore, ela terá que ter o conhecimento ou contratar uma pessoa que apresenta um conhecimento para a época das podas, ela saber quais os galhos que ela vai poder podar, quais os galhos que ela faz a seleção para continuar, que apresenta a condição de dar frutos bons, frutos saudáveis. Na nossa vida interior, na nossa caminhada pela criação, cada espírito humano é que tem que ir fazendo a seleção, e esta seleção a própria pessoa tem que desenvolver essa maneira de conhecer ela mesma. E nós temos que observar, sim, que numa época anterior ou mesmo nessa época, nós fomos adquirindo tendências e essas tendências tendem a ficarem fortalecidas. Do jeito que a pessoa foi desenvolvendo a maneira para ter uma profissão, para ter uma moradia de uma determinada maneira, ela também, se ela descuida numa oitava abaixo, ela vai adquirindo tendências que na sequência ela terá que colher. Isso fica fácil de observar uma pessoa que trabalhou numa determinada empresa e anos ela tinha um grau naquela empresa que apresentava uma idoneidade, uma responsabilidade, e esse grau ela não encarnou, não passou a ser ela naquele cargo que ela tinha. E depois, quando sai daquela empresa, ela passa a ter traje como uma pessoa que trabalhou sem nenhum galardão naquela empresa, passa a conviver com pessoas que muitas vezes nem trabalharam e que muitas vezes frequentam ambientes que prejudicam a saúde. Esta condição existe. Para mudar de oitava e melhorar-se, a pessoa tem que estar muito presente com ela mesma, com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela sente. É uma condição interna. O mistério do nascimento é um trabalho individual, cada um tem que observar o que ele está querendo para a vida dele e ele vai ter que fazer esta observação com ele. E o trabalho na nossa vida interior é um trabalho intenso, não é um trabalho mais ou menos. Outra coisa assim bem interessante é que não depende da outra pessoa. É bem sério e bem forte mesmo. Às vezes a gente pensa assim que a gente faz parte da vida da outra pessoa, mas quando vê a outra pessoa já foi e depois já voltou e a outra pessoa continua levando a vida dela. E a pessoa que está achando assim que vai caminhando junto com as outras pessoas, ela tem que cuidar-se. Ela é que tem que pôr o ponto de apoio da sua vida interior nos ensinos. Os ensinos são, e eles atendem a toda a compreensão, toda a existência dos espíritos humanos. Toda época vem auxílios, vem mensageiros nos auxiliando. Nessa época cabe a cada um a fazer o trabalho em assimilar e observando que ela é que tem que fazer esse esforço de vendo assim. É muito comum um pai, uma mãe colocar um sentimento de esperança
segurança em cima daquele filho, deu para aquele filho todo um conhecimento social, toda uma formação para a vida profissional dele. Na fase seguinte, esse filho vai para uma outra região e depois entra naquela condição assim de estar envolto com as responsabilidades que ele arrumou lá naquela nova região e nem volta mais para vê-los. Toda uma esperança anterior, toda uma suposição de que teria um amigo no futuro, acabou-se. A nossa vida, o amigo nosso, são os ensinos. Através dos ensinos, a pessoa sempre vai sentir-se com uma condição de encontrar-se acompanhada, encontrar-se segura com ela mesma. Com os ensinos, ela vai ouvindo a sua voz interior e ela vai seguindo aquelas orientações. E ela realiza um ato que, um instante seguinte, ela colhe daquele ato que ela realizou. Ela fica feliz com ela mesma porque ela seguiu a orientação de dentro. O mistério do nascimento é esta condição, seguir as orientações que os ensinos nos auxilia e as orientações que nós vamos ouvindo a nossa voz interior. Desta maneira vamos criando fios melhores e numa fase seguinte nossa colheita também será boa. As pessoas são as pessoas, não tem importância se é um pai ou se é um filho, tem importância como eu sou, como é que eu me procedo todo instante para no instante seguinte a minha vida ser boa. Quando uma pessoa se dispõe a ser boa, muitas vezes fala assim que a pessoa é boba porque ela é boa. Não, a pessoa tem que ser boa conhecendo os ensinos, sabendo assim que o amor anda junto com a justiça, anda junto com a pureza. Então o ser bom não é somente com o amor de doar para a pessoa. Se a referência fosse um amor de doar para a pessoa, um auxílio, ou um entendimento, ou uma maneira para aquela pessoa sobreviver mais facilmente, se esse amor fosse o verdadeiro, então a outra pessoa entraria num relacionamento de ficar prejudicada, porque ela não tem como auxiliar a outra, a não ser com um sorriso, com um trabalho bom que ela presta. Temos que fazer esta diferença, que o amor é uma justiça, é uma severidade, é uma bondade, é uma pureza. Na nossa vida de relacionamento temos que entrar com esta condição. A própria pessoa tem que ir fazendo a seleção daquilo que ela acha que vai ser bom para a vida dela e daquilo que vai ser realmente bom para a vida dela. Toda a vida de uma pessoa requer muito tempo. Num período anterior, quando a pessoa ia para uma região com pouco desenvolvimento e a estrada para ir para aquela localidade não era bem cuidada. A pessoa ia com muita atenção e ela fazia aquela caminhada durante o dia, prestando atenção em todos os detalhes. Ela procurava ficar muito atenta com ela mesma, onde ela se encontrava e onde ela vai colocar o pé para o próximo passo seguinte. Dependendo da região, a pessoa não andava de qualquer maneira. Ela dava um passo, segurava o passo dado e dava outro passo. É uma firmeza. O mistério do nascimento é o mesmo procedimento. A pessoa pode achar que ela vai ter um tempo pela frente, mas o tempo pela frente já foi ontem, porque hoje ela está colhendo o que ela plantou num período anterior. O propósito de ter uma bondade interna é aquela condição. Ela vai colher e ela vai ficar muito surpresa quando ela encontrar com uma ou com outra pessoa que ela deu uma referência, uma informação, uma maneira de viver melhor para o seu corpo físico. Anos e anos depois, quando ela encontra com uma ou com outra pessoa e ela ouve as referências que ela deu
e ela vê que aquelas referências continuam sendo as corretas. Na nossa vida interior, nós temos que observar todo instante a pessoa está colhendo, e esta condição a pessoa tem que continuar plantando para o plantio seguinte. Não quer dizer que a pessoa vai ter que esperar uma nova época para ela voltar à terra, para ela colher aquilo que ela plantou. Ela pode colher no momento seguinte. Uma fala boa, um sorriso bom, fica fácil de observar. Quando existe pureza num relacionamento, num aceno de mão, num cumprimento, numa maneira de relacionar com pureza, a pessoa vai embora e aquela frequência boa continua com a pessoa. Ela lembra daquela pessoa de uma maneira agradável. E essa energia é física, pois a pessoa movimenta todo o seu ser. Ela olha para a direção em que se encontrava aquela outra pessoa, dentro dela flui uma alegria. E se ela vier a relatar aquela vivência que ela teve, a outra pessoa passa a ter uma vivência semelhante. Fica impregnada com aquelas influências boas. O mistério do nascimento, todo instante a pessoa vai colher, e ela precisa de ter este cuidado, porque se ela está plantando, um instante depois aquele plantio não foi bom, está sujeito o solo ficar empobrecido e ela ficar envelhecida e ela não dá conta de uma nova etapa da sua vida. Quando fala-se que existe injustiça nos nascimentos, existe uma falta de clareza, que aquela pessoa que falou dessa maneira, ela não é uma estudiosa, ela não é uma pesquisadora sincera. Se uma pessoa que é um pesquisador sincero, ele faz uma relação, uma observação em detalhes da sua própria vida, e ele vai observando assim que a vida dele, o instante seguinte, é igual ao instante anterior, aquilo que ele plantou. O mistério do nascimento, uma pessoa não pode colher diferente daquilo que ela planta todo instante. E ela tem que observar assim que para o plantio melhor existe aquela condição bem simples e bem natural. Quando uma pessoa tem a mão boa, que é assim que dá o nome para aquela pessoa que cuida das plantas, que sempre apresentam bonitas, então dá-se esse nome para aquela pessoa que a mão dela é uma mão boa. Ela faz esse trabalho e as plantas respondem. E as outras pessoas que veem aquelas plantas ficam felizes, porque aquelas plantas apresentam uma harmonia diferente. O mistério do nascimento é esta condição. A pessoa tem que desenvolver esse procedimento com ela, de a sua mão ser uma mão boa. Naquilo em que sua mão toca, fica uma coisa boa. Do jeito que fica o toque da pessoa, fica o jeito que a pessoa é, a referência que a pessoa é como profissional, como pessoa, o jeito que ela atua com o filho, o jeito que ela atua com o pai. E o jeito tem que ser sempre com aquela firmeza. Quando a pessoa tem a mão boa para cuidar da planta, ela tira os galhos que não vão trazer benefício nenhum, ela tira as folhas enfraquecidas, ela dá a água necessária para aquela planta. Ela dá todas as coisas para aquela planta o tanto certo e ela auxilia tirando as partes que não servem. Na nossa vida interior, o mesmo procedimento precisamos de ter. Tirar as partes que não servem, fazer esta seleção conosco para termos aquela condição muito boa aqui. Cada espírito humano é individual e cada um vai ter que fazer o esforço para voltar para o paraíso. Se um pai tem vontade de que o filho dele volte para o paraíso, esse pai teria que ter feito um trabalho antes de ceder o esperma para fecundar aquela mãe. Ele teria que estar muito qualificado com os ensinos para esta condição de ceder uma qualificação boa da parte dele para aquele espírito vir. E toda a vida daquela pessoa teria que ser uma vida exemplar, uma vida qualificativa. Agora, ele terá que fazer muito esforço para ele mesmo ter a oportunidade de retornar ao paraíso. O mistério do nascimento é uma clareza, o conhecimento das leis da criação e observando que
que aquela pessoa que tem a mão boa para cuidar daquelas plantas, ela auxilia aquelas plantas, ela tira as partes que não servem e ela dá para aquelas plantas somente o tanto certo que vai auxiliá-la no desenvolvimento, na beleza, na possibilidade em continuar dando as flores para a beleza de todos.